Vamos, en confianza, está con muchos amigos ahora, Chavito. Sí. ¿Qué les digo? Buenas noches. Hola. Muita gente está me mandando essa entrevista, muita gente está eufórica com esse material e, de fato, é maravilhoso, tem muita coisa a ser comentada, mas essa entrevista foi descoberta recentemente? Não. Mas é claro que isso não diminui a preciosidade que temos em mãos. Essa entrevista é maravilhosa e eu vou te contextualizar e falar diversas curiosidades e um monte de coisa que você não faz nem ideia. Na boa, vem na minha. Então chame os seus amigos chilenos para assistir esse vídeo e vem com a gente. Para começar, quando esse material foi gravado, onde foi gravado, é especial ou não é raro ou não é, quando tivemos acesso a esse vídeo, o que acontece por ali, qual é o contexto em volta, enfim, são muitas perguntas, vamos por partes. Se você clicou nesse vídeo pensando, ai meu Deus, o que esse cara tá falando, cara chato, só quero assistir a entrevista tá na descrição, vai lá ver, não perturba e tá tudo bem. Agora, se você quer entender tudo que tá rolando nessa entrevista, quer entender todo o contexto, em qual época isso aconteceu, por que ela é tão especial e ainda vai ver todos os desdobramentos de um monte de curiosidades, você vai ficar craque, você vai ter uma experiência muito mais legal assistindo depois, fica comigo. Ah, bom, então assim sim. Como você já deve saber, durante a década de 70, o elenco de Chaves e Chapolin fez diversos shows em vários países sul-americanos e tal, até que em 77 eles visitaram o Chile pela primeira vez. Essa visita marcou demais toda a carreira do grupo, até porque de todos os países que eles passaram, provavelmente o que temos mais imagens, registros e tal é do Chile. Então, é verdade, marcou demais para todo mundo. Eu tenho uns amigos chilenos e eu a mis amigos chilenos los quiero muchísimo. Porque Sí, yo también tengo muchos amigos chilenos. Tanto é que eu acho que não é exagero dizer que provavelmente existe um contexto tanto da obra quanto da vida da galera antes do Chile e depois do Chile. Principalmente porque foi exatamente lá que Florinda Mesa e Roberto Gomes Bolanhos se beijaram pela primeira vez. Gracinha! Tá, mas tirando essa parte da vida privada deles, o pessoal foi até lá para fazer shows ou dar entrevistas? As duas coisas. Fora o show realizado no Chile, que até já comentei em outras vezes no canal brevemente, tem link no card, inclusive dá para fazer vídeo só sobre essa passagem pelo Chile, tipo, dedicada a tudo que aconteceu lá, se você quer ver, depois comenta aí para eu saber que você tem interesse, que eu produzo. O pessoal também deu uma entrevista ao canal TVN, mais especificamente no programa chamado Dingolondango. ¿A mulher de quem? A TVN é a sigla para Televisão Nacional de Chile, ou Televisão Nacional do Chile mesmo. Sua fundação aconteceu em 31 de janeiro de 69, a sede fica em Santiago e é a única televisão estatal do Chile. E a primeira coisa que você deve pensar é, tá, uma televisão estatal fundada em 69, o elenco de Chaves foi pra lá só em 77, muito tempo depois. Provavelmente o tal do Dingolondango já era um programa bem consolidado para receber essa galera. E faz sentido pensar isso, foi o que eu também pensei no primeiro momento, mas pesquisando, nada disso. Bem, permita que eu explique, veja. O programa foi apresentado por Henrique Maluenda, famoso locutor de rádio e apresentador de TV que fez carreira principalmente no Chile, Peru e em Porto Rico. Em 1970, ele apresentou o programa Sábados en el 9, no canal 9 do Chile. Em 72, foi para Porto Rico e por lá ficou 4 anos apresentando o Super Show Goya. Até que em 76 voltou para o Chile para apresentar o Dingolondango, que durou até 77. Tão pouquinho? Sim, muito pouco. Depois ele foi apresentar o Festival de la Una, também na TVN, e a maior parte do público chileno lembra do Henrique por esse trabalho, que foi de 79 até 88. Ué, mas o Dingolondango era em preto e branco e o Festival de la Una era colorido? Sim. No Chile, a transmissão a cores só foi estabelecida em 78. E aí a gente pensa que Chaves, lá em 72, no México, né, nos primeiros registros, já era tudo colorido, o pessoal tava bem avançado. E chegava com arma com o cavalo. É, sim. Mesmo assim, o Dingolondango não era uma atração comum. O programa buscava doar dinheiro para instituições
instituições de caridade, daí seu nome, Dingolondango, que significa demonstração de afeto ou benevolência. Em uma de suas edições, Mário Kreuzebecker, parece Kreuzebeck do Mamonas Assassinas, Dom Francisco, apresentador do Canal 13, concorrente e arquirrival de Maluenda, participou do programa. Naquela ocasião, o Kreuzebeck conheceu Ernesto Rosenfeld, presidente da Sociedade de Socorro à Criança Deficiente, relação que deu origem ao Teleton Chile. Tinha um quê beneficente por ali, o programa foi o que abriu portas para depois nascer o Teleton Chile. Guarda isso, porque em dezembro de 78 temos o primeiro Teleton do Chile e já em cores. E procurando por edições variadas do Dingolondango pela internet, deu para perceber que o foco eram atrações musicais. Morir el sol, esos cisnes que tristes van, nos tenemos que dejar. Agora que você já conhece todo o programa, sabe todo o contexto que estava se passando na época e também sabe sobre a visita do elenco de Chaves ali, a gente consegue chegar no momento em que o elenco foi até o Dingolondango e muita gente está me mandando esse vídeo aqui. Entrevista inédita com o elenco de Chaves foi postado por Cláudio Dione, que fez upload de um vídeo de 20 minutos no dia 7 de março de 2025. Inclusive teve até gente comentando sobre o Vila por lá. Eu tô de olho em vocês, hein? Demorei, mas cheguei. E o que o Cláudio fez? Ele pegou o arquivo e reeditou, deixando só as partes de interações com o elenco de Chaves e tal, e também colocou alguns efeitos sonoros. Claro, efeitos esses muito conhecidos por nós aqui no Brasil. ¡El Kiko! Mas a versão original da entrevista não tem nada disso. ¡El Kiko! Eu gostei, acho que a edição ficou bem legal, ficou divertida. E eu acredito que muitas pessoas estão falando sobre essa entrevista como se fosse uma descoberta e tal, por conta desse vídeo, dessa edição que o Cláudio Dione fez. Mas, na verdade, não se trata de um material descoberto recentemente, não. O vídeo original foi postado no YouTube no canal oficial da TVN Chile em 10 de setembro de 2023, há um ano e meio, mais ou menos. Com a seguinte legenda: um convidado muito especial visitou o Chile em 1977. Roberto Gomes Bolanhos, mais conhecido como Chespirito, veio com todo o elenco de Chaves ao nosso país. Dois dos momentos mais lembrados são sua aparição no programa Dingolondango, bem como sua apresentação no Estádio Nacional. E sim, ele se refere a esse show gigantesco que você já deve ter visto registros por aí. Essa entrevista do elenco no Dingolondango é um material maravilhoso que ficou guardado por muitas décadas. E a entrevista só foi postada porque o pessoal da TVN estava colocando no YouTube diversos materiais antigos por conta de um especial que eles estavam produzindo chamado Chile 50. Basicamente, a ideia foi abordar o período da ditadura de Augusto Pinochet no país em diante, após o governo de Salvador Allende ser derrubado no dia 11 de setembro de 73. 11 de setembro de 73, a entrevista foi postada no dia 10 de setembro de 2023, claro que tem um diazinho aí de diferença, mas deu para você pegar a ideia. Agora falando sobre a participação do elenco em si, a gente percebe claramente o quanto eles eram queridos. Señoras y señores, estoy nervioso. Oh, y ahora, ¿quién podrá defenderme? ¡Yo! Tudo começa com esse número musical do Chapolin com a Florinda Mesa e a Maria Antonieta. No contaban con mi astucia. El Chapulín Colorado. Só um breve comentário, o quanto é legal ver a Maria Antonieta junto com a Florinda Mesa nessa época, né? As duas juntas ali, trabalhando, fazendo uma apresentação bonita dessa, ainda mais, enfim, ver a Maria com o Chapolin é muito legal. Le hagas un saludo a todos los niños de Chile. Estoy muy emocionado, no sé ni qué decir, nunca nos habían hecho una recepción tan bonita como esta. E mesmo na frente de um monte de crianças ali na plateia, o Roberto encarna o Chapolin de verdadeinha e manda uma dessa. Es muy diferente
diferente el Chapulín Colorado a todos, a Batman y Superman y todo eso. Al Chapulín Colorado sí le gustan las mujeres, ¿eh? Logo depois, o apresentador convida a Florinda e a Maria para se apresentarem e especialmente a fala da Maria é muito bonita. Mucho gusto de poder saludarlos. No he dejado de llorar desde ayer y mis lágrimas no han sido de tristeza sino de alegría. Tem mais música na sequência e eu adoro essa canção. Los astronautas van por el cielo capturando los planetas. Depois de uns 10 minutos de apresentação da Florinda, Maria e Chapolin Colorado, vem o momento de apresentar um pessoal muito querido, começando por ele. ¿Cómo le va, don Ramón? Mucho gusto, pues aquí, mira. ¿Contento en nuestro país? Sí, bastante contento, como no, y muy satisfechote de estar aquí. Le tengo un trabajo bien bueno aquí en... Oiga, no, yo le voy al Colo-Colo. Sabe uma coisa que eu acho muito legal dessa parte? Nos episódios de Chaves, com o áudio original lá em espanhol, é muito comum ouvir o seu Madruga falando "Eu levo a Necaxa", que é tipo, meu, tá me estranhando, eu torço pro Necaxa, sou homem. E aqui no meio da fala, de um jeito super espontâneo, ele troca o Necaxa pelo Colo-Colo, que não só é um time chileno, mas é um time de Santiago mesmo. Ou seja, é uma troca muito rápida, é muito sutil, mas mostra um respeito, né? Mostra uma coisa de estar no lugar e falar com o público daquele lugar. É muito interessante. Agora eu já quero lançar a palavra-chave porque eu quero saber, você assistiu essa entrevista, você já viu esse material ou você nem fazia ideia disso, tá assistindo o vídeo do Vila do Chaves e falando, mano, pagando, o Renan calando a boca e eu quero assistir. Comenta aí, quero saber a tua opinião. Logo depois, outra pessoa é chamada no palco. El señor Barriga. Señor Barriga, qué lástima esta caída. ¿Cómo está usted? Entero. E uma coisa recorrente é que todo mundo que é chamado ali no palco fica responsável por pegar 2 papéis que são de participantes que mandaram lá nome, endereço, aquela coisa toda para concorrer a prêmios. E enquanto tem gente que pega um papelzinho, deixa eu pegar aqui de boa, você não se diverte. Estamos disfrutando la cordialidad de nuestros artistas de México. Allí vienen Logo depois já vem a filha do Madruguinha, la Chilindrina. No te caiga, por favor, Chilindrina. o casal mais querido de todos, Doña Florinda, ¿cómo está usted? Muy bien, gracias. No la quiso tocar, profesor. Y hasta me abochorna, profesor Girafales. Bueno, ¿y cómo está usted? Muchas gracias, en realidad estamos muy contentos. ¿Cómo no? fala sério, hein? Muito antes de Hector Bonilha aparecer na vila, o professor Girafales já tinha ficado todo enciumado. Sabia dessa? Provavelmente não, né? E você provavelmente também nunca ouviu uma declaração tão bonitinha assim. Bom, pelo menos não partindo desse casal. Para que se realice pronto esa boda tan esperada. En realidad habíamos pensado que quizá en este viaje ella por fin me dijera que sí. Podría ser. ¿Y para qué son esas flores, profesor? Para mi amor. ¡Es hermoso! Y eso que hoy no me lavé los dientes. Logo depois veio o Bochechudo e a gente percebe o quanto as crianças ficam eufóricas demais, especialmente com o Kiko. A mí es mucho más gusto estar aquí entre la chusma, aquí con todos ustedes. Por fim, é claro, ele. Sí, amigos, el Chavo del Ocho. Vamos, en confianza, está con muchos amigos ahora, Chavito. ¿Qué les digo? Buenas noches. E aí, depois de apresentar todo mundo, no final do vídeo, o Roberto, como Chaves, recebe prêmios ali no palco, inclusive por melhor série estrangeira. Claro que eu peguei só alguns momentos, só alguns pontos e tal, pra gente comentar, pra gente analisar, mas eu indico todo mundo assistir a entrevista completa. Mesmo que você não fale espanhol, dá pra entender, vai no Embromation, põe a legenda automática do YouTube, dá pra entender o que tá rolando por ali. É de emocionar qualquer um. O link tá na descrição, depois vai lá assistir. Mas se engana quem pensa que o vídeo vai acabar por aí, simplesmente isso, tchau e bênção, que nada. Temos easter eggs, porque eu falei na entrevista de 77, que foi em preto e branco, aí 78 já teve o Teleton, que teve uma ligação com o Dingolondango, e aí o Teleton já foi a cores e tal.
E não foi à toa que eu comentei sobre isso. Em um material encontrado, provavelmente ali do início dos anos 2000, o Edgar Vivar está no Chile novamente, participando de um programa da TVN, e o apresentador fala sobre relembrar a primeira visita dele ao Chile e tudo mais. E fala isso aqui também. Edgar, vamos a seguir recordando imágenes memorables de tus visitas a Chile. Aquí estás en un teatro, tengo entendido que esto es en el Caupolicán, donde tú haces un show con Don Ramón. En el Teletón también. Por favor. Mas a transmissão do Teleton foi a cores, foi realizado no Teatro Cassino Las Vegas em Santiago e não no Teatro Caupolicán. Quando a gente vê esse registro, conseguimos perceber que o Henrique Maluenda apresenta com a mesmíssima roupa do Dingolondango, o cenário da vila é só uma tapadeira fácil de montar, os degraus são iguais e quando a câmera fica do ponto de vista dos artistas é a mesma vista do público, e eu não encontrei nada sobre uma participação do elenco de Chaves no Teleton de 78 no Chile. E procurando sobre o Teleton de 78 do Chile, o Henrique Maluenda apresentou por um período curtinho ali, teve um rodízio de apresentadores durante todas aquelas horas, mas não tem absolutamente nada, bom, eu pelo menos não encontrei nada sobre a participação do elenco de Chaves nesse especial. Então, alinhando tudo, eu acredito que se trata de um número musical de Sr. Barriga e Seu Madruga, uma coisa rara, muito bonita, muito linda, que rolou em 77, depois da apresentação de todos os personagens, aquela coisa toda que você viu, e essa parte do material não foi divulgada em 2023 pela TVN. Então a gente teve acesso a esse maravilhoso material. ¿Quieren que les cuente cuando Don Ramón fue torero? ¿Les gustaría que les contara? ¿Sí? Se escapaba un toro bravo del encierro y lo espera Don Ramón ahí en el cerro. Lleva puesto su gorrito desteñido, por delante y por detrás descolorido, con arrojo de aprendiz en el negocio, muy valiente se arrodilla frente al socio, y pulsando su gorrito cual muleto, solo espera que el asado lo acometa. Muito antes de ter consciência sobre a raridade dele. É possível. Por mais que sejam achismos e informações que eu fui cruzando, analisando as coisas aqui e ali, eu acho que faz muito sentido. Mas infelizmente, essa entrevista belíssima foi colocada no YouTube em setembro de 2023 e em 22 de outubro daquele ano, o Henrique Maluenda faleceu aos 88 anos. E fazendo uma homenagem ao Henrique, o pessoal transmitiu isso aqui, relembrando a visita do elenco de Chaves em 77. No por nada, en 1977 los visitó el elenco del Chavo del Ocho. ¿Quién lo iba a decir la suerte del animador, figúrense ustedes, de estar aquí en la vecindad del Chavo? Una vecindad lo dice, la misma palabra lo dice, pues es una vecindad. Y viven muchos vecinos. Eso que digo, ¿qué por qué? No peleen, por favor, no peleen. Reparou que o cenário é aquela mesma tapadeira da vila, do vídeo do Sr. Barriga e Seu Madruga. Aqui já não é mais Seu Barriga, o Edgar estava como nhonho e tudo dentro do mesmo programa de 77. Então o que eu acho que aconteceu foi, uma parte do programa foi a apresentação de todo mundo, de todos os personagens e tal, e depois mudaram o cenário e rolaram algumas ceninhas por ali, como essa que você acabou de ver e aquela do Sr. Barriga e do Seu Madruga. Caraca, é muita coisa para ser analisada. E não contavam com a astúcia do Vila do Chaves. Bravo, bravo, bravo! Aliás, falando em entrevistas e coisas descobertas, se você gosta desse tipo de material, eu tenho certeza que você vai adorar isso aqui que está do lado. Inclusive porque rolaram coisas bem interessantes, como por exemplo, o próprio Kiko falando, não, quem criou, o próprio Kiko não, o próprio Carlos falando, quem criou o Kiko foi o Roberto. Não, é climão, torta de climão. Clica aí para você assistir porque é bem interessante e a gente se vê no próximo vídeo nessa mesma hora e nesse mesmo canal.